Hoje nós iremos abordar aqui, nesse vídeo rápido, a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela esteve no último edital da PM Pará. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos bisurar com vocês. Antes de falar sobre a Guerra Fria, eu tenho que orientar a todos e a todas que para um estudo organizado e bem feito, para que você possa acertar qualquer questão que caia sobre a Guerra Fria, é preciso você visualizar as 6 fases desse período. E aqui eu peguei aleatoriamente uma das nossas fases. Eu vou colocar aqui a fase 01, não hierarquicamente, tá, gente? Apenas como escolha do professor. Alianças militares. Aqui é um período importante para a gente entender as demais fases do que nós chamamos aqui de Guerra Fria. Tudo bem? Então vamos entender o que foram essas alianças militares. Mas antes de falar sobre as alianças, eu quero dizer que a Guerra Fria, ela foi, digamos, uma guerra, entre aspas, entre os Estados Unidos da América versus URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então está aqui o que foi, já de cara para você, essa Guerra Fria. Foi um confronto, digamos, indireto entre esses dois países. Esses dois países, professor, eles chegaram a ter um conflito armamentista, explodindo bombas e tal entre si? De forma alguma. Isso aqui nunca aconteceu, essa guerra que nós chamamos entre esses dois países. Nunca aconteceu. Mas só que eu tenho que deixar para vocês que os países subdesenvolvidos, coloca aqui, subdesenvolvidos, eles foram os países visualizados por essas duas grandes potências para se atacarem entre si. Vamos lá entender aqui melhor, trazendo aqui para o futebol. Olha só, vamos lá, imagina aqui o time A contra o time B. Então, esses dois times foram escalados, gente. Prepararam-se dias e dias, treinando, táticas estatísticas para o futebol. Mas quando chegou no dia para se enfrentarem, eles nunca marcaram a data oficial. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos começavam a apoiar as torcidas organizadas, a gente chama assim aqui no Brasil, né? E a União Soviética também estava apoiando as torcidas organizadas. Então, as torcidas organizadas de ambos os países começavam a se enfrentar entre si. E os Estados Unidos mandavam recurso para a torcida dele. Igualmente, a União Soviética mandava recurso para as torcidas deles. Então, entenda-se aqui como torcidas organizadas, os países subdesenvolvidos. Ou, para a prova de vocês, possa ser que apareça ainda assim, países periféricos. Periféricos. Tanto faz, é a mesma coisa. São os países que estavam na periferia do conflito, porque no centro era quem? URSS. Show de bola, gente. Entendeu aqui o exemplo como eu citei para vocês? Se na provinha de vocês cair que os países periféricos foram os países que deram suporte ao chamado conflito de periferia, tá correto. Lembra-se que nesse período os Estados Unidos apoiavam até mesmo grupos terroristas que mais tarde, pelos anos 2000, o que aconteceu? O que deu? Os Estados Unidos foi atacado com o maior atentado terrorista da história. Então, os Estados Unidos mesmos que apoiaram esses países periféricos, foram os Estados Unidos mesmos que sofreram anos depois com os ataques terroristas deles. Mesmo assim, gente, a União Soviética apoiava. Então, quem brigava entre si? As torcidas organizadas. Esses países aqui, os periféricos ou subdesenvolvidos, eles sim estavam brigando com os outros países ali também subdesenvolvidos. Está entendendo como é a jogada aqui da Guerra Fria? Por que, professor? Esses países periféricos ou essas torcidas organizadas brigavam entre si? Porque vejam só, gente, aqui nós estávamos definindo o capitalismo contra o socialismo. Então, quem vencesse aqui liderava o mundo na economia. Você já sabe o resultado, quem venceu, né? Os Estados Unidos. Hoje o que predomina é o capitalismo. Então, se esses paísezinhos aqui periféricos, eles começassem a sofrer com, digamos, essa Guerra Fria, começassem a perder territórios, começassem a se enfraquecer, isso enfraquecia quem?
o time principal, as estruturas principais. Então, como esses dois nunca se enfrentaram, era necessário colocar quem? Os cães de brigas, digamos assim, para brigar entre si. Tá ótimo, minha galera? Entendido aí um pouco sobre a Guerra Fria? Então, alianças militares foi justamente o que? Uma aliança militar, aonde os países buscaram o que? Se unir através de uma aliança. E quando eu falo aqui os países, eu parto do gancho principal do continente europeu. Os Estados Unidos, em 1949, começou a sua organização, em cima do que nós podemos chamar aqui aliança armamentista. Aliança armamentista. Eu explico já. Armamentista. Professor, só os Estados Unidos se organizou em forma de aliança militar? Não. Eu vou colocar os Estados Unidos tudo com o pincel azul. Eu vou colocar a União Soviética com o vermelho. Tá ótimo? E lá em 1955, foi a vez de quem? Da União Soviética, através de um negocinho chamado de Pacto de Varsóvia. Também se organizar igualmente os Estados Unidos. Aqui é a organização soviética. Aqui em cima é a organização norte-americana. Então, vejam só aqui o que eles começaram a fazer através da política de alianças ou alianças militares, assim conhecida na historiografia. E o que foi essa aliança? Gente, os Estados Unidos, ele queria montar um programa de transferir todo o armamento necessário para esses países periféricos, tipo bomba atômica, as armas nucleares, para que ficasse mais próximo quando o estopim da bomba fosse aceso. Então, houve essa política, digamos, essa aliança armamentista para armar os países periféricos, ensinar os países periféricos a lidar com a situação caso fosse necessário. Então, aqui, quando eu falo para vocês que os Estados Unidos, ele fez a aliança armamentista, é com os países da base americana, para que esses países se armassem até os dentes, para no momento do conflito, as bombas, as armas nucleares estivessem ali próximo para um atacar ao outro. Está entendendo como funciona aqui, gente? Então, essa aliança armamentista, ela aconteceu em um espaço geográfico que nós chamamos de Europa. Vou colocar bem aqui, ó, Europa Ocidental, que foi justamente a parte que os Estados Unidos assumiu. Os Estados Unidos se incumbiu de pegar esses países periféricos da Europa Ocidental. Em contrapartida, o Pacto de Varsóvia também pegou alguma parte da Europa, não foi, professor? Sim, gente, pegou sim. E aqui eu digo para vocês que foi a Europa Oriental. Então saiba definir isso aqui para a hora de sua provinha, senão você vai cair em questões, ok? 1949, a aliança armamentista com a Europa Ocidental liderada pelos Estados Unidos. Em 1955, o Pacto de Varsóvia liderando a parte da Europa Oriental, liderado por um país que era quem? A União Soviética. Mas aqui eu ainda vou além com vocês. Eu posso falar na pessoa de Joseph Stalin. Então, esse era o cara que organizava todo o poderio armamentista da URSS. Show de bola, gente? Foi aqui também, ó, na aliança armamentista, que os Estados Unidos criou a OTAN. OTAN. Tá ótimo? Isso aqui cai bastante. Isso aqui cobra-se muito em questões de história que preza esse tema aqui, Guerra Fria. Então, gente, lembro a vocês que aqui não é tudo, é só apenas uma pequena fase que também não se encerra aqui. Tem muita coisa para se conversar ainda sobre alianças militares. E mais cinco divisões para você entender a Guerra Fria. E lá na nossa plataforma exclusiva do canal Historiografando, nós liberamos essa aula hoje, para que você já comece a se preparar, para que você comece a trilhar seus caminhos rumo à aprovação PM Pará 2020-2021. Pegou isso aqui, bisurou, eu garanto que com isso aqui você já mata algumas questões que possam vir sobre Guerra Fria. Força, guerreiro, contem sempre com o canal Historiografando e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!